Olá, eu sou o professor Ivo, do curso de Instalador e Reparador de Redes de Computadores. Ainda na disciplina de Sistemas Operacionais de Redes, eu vou apresentar a seção 2.3, Esquemas de Endereçamento, do capítulo 2 do material da Cisco CCNA, módulo 1. Vamos falar, então, sobre esquemas de endereços. Bom, cada dispositivo final em uma rede, por exemplo, um computador, um notebook, um servidor, uma impressora, eles precisam de uma configuração de IP, consistindo no endereço IP em uma máscara de subrede e num gateway padrão. Bom, o endereço IP é um endereço único que identifica o host naquela rede. A máscara de subrede, ele delimita as características da rede em que esse host vai estar. E o gateway padrão, opcional para alguns dispositivos, é a saída para outra rede, a saída para a internet. Geralmente são os IPs dos modems e roteadores que você tem no seu ambiente local. Os endereços IPv4 são exibidos no formato decimal, com ponto, consistindo em 4 números decimais, que vão de 0 a 255, separado por casas decimais que são pontos. Por exemplo, aí a gente tem o endereço de um host, poderia ser 192.168.1.10. Como máscara de subrede, pode ser 255.255.255.0. E de um gateway padrão, poderia ser 192.168.1.1. Então, sempre são 4 casas decimais aí, variando de 0 a 255, separados por um ponto final. Bom, o switch Cisco iOS de camada 2 tem portas físicas para se conectar aos dispositivos. No entanto, essas portas não são compatíveis ao uso de endereço IP da camada 3. Para se conectar e gerenciar um switch de camada 2 remotamente, ele deve ser configurado com um ou mais interfaces virtuais, que é a SVIs. Cada switch tem uma SVI de VLAN, um padrão. Observe que um switch de camada 2 não precisa de um endereço IP para funcionar. O endereço IP de SVI é utilizado somente para gerenciar um switch de forma remota. Para a configuração manual de um endereço IP em um host Windows, abra aí o painel de controle, com compartilhamento de rede, alterar configurações do adaptador e clique no adaptador. Clique com o botão direito do mouse no adaptador e selecione Propriedades para exibir a janela Propriedades da conexão local. Selecione Protocolo IP versão 4, TCP/IPv4 e clique em Propriedades para abrir a janela Propriedades do Protocolo IPv4, que é essa tela que a gente tem aqui. Clique em usar o seguinte endereço, que é essa opção aqui logo abaixo. Configure aí o endereço IP de forma manual, configure a máscara de subrede, o gateway e depois clique em OK. Bom, vou repetir essas informações no ambiente do Windows 10. Então, para o Windows 10, você vai precisar clicar com o botão direito do mouse no botão do Windows. Vai aparecer um menu. Selecione conexões de rede. Vai aparecer essa telinha no Windows 10. Clique em alterar opções de adaptador. Vai ser listado aqui o adaptador com o nome Ethernet. Clique com o botão direito sobre ele.
clique em propriedades. E aí, localize protocolo IP versão 4, selecione ele e clique em propriedades. Em seguida, vai apresentar o ambiente aí para definir manualmente a configuração do endereço IPv4. Então, se você quer configurar manualmente, como foi dito no ambiente anterior, usar o seguinte endereço IP, entra com o endereço IP, entre com a máscara, entre com o getter padrão e clique em OK. Bom, para atribuir a configuração de IP usando um servidor de protocolo DHCP, marque a opção obter endereços endereço IP automaticamente e clique em OK. Então, mantém essa opção selecionada e clique em OK. Que se você tiver um servidor DHCP, que é um protocolo de configuração dinâmica de endereço de redes, ele vai fazer a entrega automática dos endereços IPs para o host que estiver conectado dentro dessa rede. Bom, para gerenciar remotamente um switch, ele também deve ser definido com uma configuração de IP. No entanto, um switch não tem uma interface Ethernet física que pode ser configurada. Em vez disso, você deve configurar a interface virtual da switch, o SVI, de VLAN 1, que vem por padrão. A SVI de VLAN 1 deve ser configurada com o endereço IP, que identifica exclusivamente o switch na rede, né? A máscara de subrede, que identifica a rede, e a parte do host no endereço IP, né? E também vai ser necessário você ativar a interface, porque ela vem de modo desativado. Para você ativar, você vai usar o comando no shutdown, vai permitir a ativação. Então, vamos lá. Então, para fazer todas essas configurações no modo global, você vai digitar interface VLAN 1, como é exibido aqui, ó, interface VLAN 1. Em seguida vai aparecer switch config-if. Você vai digitar IP address 192.168.1.10 e a máscara 255.255.250. Esse aqui, pessoal, é um valor de exemplo, uma variável de exemplo aí. Para a sua rede, você tem que tomar cuidado para não colocar na sua switch um endereço que já está sendo usado em outro host. Depois que você deu esse comando, você vai pressionar Enter e em seguida você precisa ativar a sua switch. Para isso, você vai precisar dar um no shutdown, o comando no shutdown e pressionar Enter. A partir daí, a sua switch vai contar com o endereço IP que você vai poder usá-lo para acessar a sua switch dentro da rede ou de forma remota. Bom, a configuração IP em um host do Windows é verificada utilizando o comando ipconfig, assim como a gente pode ver aqui, ó, ipconfig no ambiente do DOS, no prompt do DOS, dei Enter, apareceu essas informações sobre o meu computador. Bem aqui, está sendo tampado aí pela minha imagem, mas aqui tem um endereço IP do meu equipamento. Então, esse comando ele vai servir para identificar o seu equipamento no Windows. Para verificar as interfaces e as configurações de endereços de dispositivos intermediários, como switches e roteadores, você vai utilizar o comando show IP, show espaço IP, espaço interface, espaço briefed. Então, mas é necessário que você esteja aí no modo exec privilegiado. Então, aqui a gente tem o roteador R1, foi digitado show
IP Interface Brief. Quando digitou esse comando, deu Enter, vai aparecer quais são os endereços configurados para cada interface do roteador nesse caso. Bom, o comando ping ele pode ser usado aí para testar a conectividade com outro dispositivo na rede ou um site da internet. Então você vai digitar ping e o endereço IP do outro host ou de um site da internet. Bom, vamos para o resumo do capítulo. Foi explicado os recursos aí, as funções do software Cisco IOS, que é um sistema operacional. Foi definido as configurações iniciais em um dispositivo de rede utilizando o software IOS e apresentado um esquema de endereçamento IP com configuração de parâmetros de endereços IPs nos dispositivos para possibilitar a conectividade de ponta a ponta em uma rede corporativa de pequeno a médio porte. Bom, muito obrigado aí pela sua atenção. Se você gostou aí, curte aí. Agradeço a sua atenção e até mais. Um grande abraço, pessoal.